Nesse vídeo nós vamos aprender um pouco sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos começar pelas grandezas escalares. O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que apresenta uma informação de forma completa, ou seja, aquela informação não necessita de nenhum dado adicional para que possa ser entendida. Por exemplo, o automóvel pesa 1.100 kg. A grandeza aqui, 1.100, já está determinando o peso do automóvel. Não necessita de mais nenhuma informação adicional para que o peso do automóvel seja compreendido. As grandezas escalares são grandezas que definem medidas de massa, temperatura, tempo, comprimento, área e etc. Essas aqui são as mais comuns. Uma medida de massa, por exemplo, é 80 quilos. Um indivíduo qualquer pesa 80 quilos. Essa grandeza, o peso do indivíduo, é uma grandeza escalar, porque não depende de mais informação nenhuma para que a mensagem seja clara. Temperatura. Ontem fez 30 graus Celsius de temperatura máxima. Também é uma grandeza escalar. Tempo. A viagem demorou 2 horas. Também é uma grandeza escalar. Comprimento. A altura de um indivíduo é 1,70 m. E área. Um terreno que tem área, por exemplo, de 480 metros quadrados. Né? Essas grandezas, todas elas, são grandezas escalares. Por quê? Não necessitam de informação adicional nenhuma para que a mensagem seja transmitida de forma clara. Vamos ver agora as grandezas vetoriais. Uma grandeza vetorial, ela precisa ser acrescentada de um dado. Né? É uma medida qualquer que tem que ter um dado acrescentado a essa medida para que a informação possa ser compreendida. Por exemplo aqui, o carro se deslocou 3 metros. Mas 3 metros para onde? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Né? Só dizer que o carro se deslocou 3 metros fica uma informação incompleta. Para a informação ficar completa, o correto seria, por exemplo, o carro se deslocou 3 metros para trás, ou se deslocou 3 metros para a direita, ou para frente. Então, essa medida do deslocamento do carro, que 3 metros, necessita de um complemento, para trás, para frente, para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste, oeste, ok? Então, esse tipo de medida, esse tipo de grandeza é uma grandeza chamada grandeza vetorial. São exemplos de grandezas vetoriais. Sempre que se falar em deslocamento, é uma grandeza vetorial, velocidade é uma grandeza vetorial, força e etc. Isso são exemplos de grandezas vetoriais, que necessitam de uma informação complementar. Vamos falar um pouco agora sobre vetores. Né? Para representar grandezas vetoriais, nós utilizamos o conceito de vetor. Vetor é um ente matemático representado por um segmento de reta orientado. Então, o vetor é representado por um segmento de reta orientado. Aqui nós temos um exemplo. Temos a reta R. A reta R pega daqui até aqui. Nessa reta R nós temos o vetor AB. O vetor AB, que ele vai do ponto A até o ponto B. Certo? Então, essa reta aqui é chamada reta suporte ao vetor. E o vetor é essa parte que está em vermelho, essa setinha vermelha, que vai do ponto A até o ponto B. Nós indicamos ele por essa nomenclatura aqui. Ó. Isso aqui significa vetor AB. Nesse exemplo dado aqui do vetor AB, esse ponto A, o ponto A é chamado de origem. É a origem do vetor, que ele começa lá no ponto A. O ponto B é a extremidade. Como a gente sabe que A é a origem e B é a extremidade e não o contrário? Pela seta aqui, ó. Tá? A seta determina qual é a origem e qual é a extremidade. Origem, se a seta está apontando para cá, o B é a extremidade. Se a seta estivesse aqui, então a origem seria o ponto B, extremidade o ponto A.
Temos ainda aqui a reta R. Essa reta R é chamada de reta suporte ao vetor. Ok? Temos a seta. A seta é a setinha aqui. Essa seta, ela indica o sentido. Ok? A reta R, faltou falar aqui. A reta R, ou seja, a reta suporte, ela indica a direção do vetor. Então a reta R indica a direção e a seta indica o sentido. Tem muita gente que confunde direção com sentido. Direção, por exemplo aqui, essa reta R, ela está na direção horizontal. Tá? Horizontal. Direção é horizontal e vertical. Ok? E o sentido do vetor é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou pode ser também leste-oeste, norte-sul. Então, muito cuidado com direção e sentido, para não embolar esses dois conceitos aí. E temos também o módulo do vetor. Módulo do vetor é a medida do comprimento desse vetor. Certo? O módulo é a medida do comprimento do vetor. No caso, o módulo desse vetor aqui seria a distância do ponto A até o ponto B. Então, se olharmos esse vetor aqui, AB, podemos dizer que ele tem origem no ponto A, extremidade no ponto B, direção horizontal e sentido para direita, de A para B. Ok? Vamos falar um pouco agora sobre o módulo de um vetor. Aqui eu desenhei um vetor AB, né, na reta suporte R. Ele está na direção horizontal e no sentido de A para B. Ok? Esse vetor pode ser representado através de duas nomenclaturas. O vetor AB, conforme eu passei no primeiro exemplo lá, ó, a nomenclatura AB, e também pode ser representado assim, um D com uma setinha em cima. Então essas duas nomenclaturas indicam esse vetor aqui. Pode ser AB ou pode ser também representado pela letra D com uma setinha em cima. Indicamos o módulo de um vetor da seguinte forma. Exemplo lá, o vetor AB, né, que a gente indica lá pelo vetor D em cima, ou pode ser também indicado pelo vetor AB, daquela forma ali. O módulo dele nós indicamos assim. Ok? Isso aqui significa o módulo do vetor D. Ou, em alguns casos, também pode ser indicado o módulo do vetor AB. Lembrando mais uma vez que o módulo significa o comprimento daquele vetor. Vamos ver um exemplo. Se o vetor D representa um deslocamento de módulo igual a 2 metros, nós vamos escrever esse deslocamento de 2 metros dessa forma. Módulo do vetor D é igual a 2 metros. Ok? Então aqui quer dizer que o módulo do vetor D é igual a 2 metros. Essa é a nomenclatura para se indicar o módulo de um vetor. Então esse vídeo aí foi para falar um pouco sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais.